Quando ele era um garotinho, o Victor sofreu um acidente com a sua família. O carro deles caiu de uma ponte e o seu pai morreu. Anos depois, ainda adolescente, o Victor tem pesadelos com isso e desenvolveu um medo paralisante de alturas. Uma manhã, ele não quer ir para a escola porque eles fariam uma excursão às montanhas para assistir ao eclipse solar. E ele teme que a sua fobia se manifeste. A sua mãe o convence a mudar de ideia, prometendo que o seu pai estará sempre lá para protegê-lo. Enquanto isso, 1000 anos no passado, um xamã estava usando a sua magia para começar um feitiço que o ajudará a encontrar a Pedra do Poder. O fogo diante dele assume a forma da cabeça de um dragão, que coincide com a imagem na jaqueta do Victor. Falando no Victor, na verdade, ele estava se divertindo na excursão com seu melhor amigo Vovtik com um avião de brinquedo que ele mesmo construiu. O Victor também trouxe uma série de fogos de artifício para acender no final do dia. E o seu amigo, o seu próprio megafone. Depois de caminhar pela floresta por um tempo, o grupo precisava atravessar uma ponte para chegar ao topo da montanha. Mas o Victor congela no meio dela por conta da sua fobia. E o seu amigo tem que arrastá-lo de volta ao início. Toda a turma começa a rir do Victor pelo que consideram ser um medo bobo, além do fato dele estar molhando as suas calças. Porque eles estavam pensando que ele estava fazendo xixi, quando na verdade era sua garrafa de água que abriu e estava derramando água ali. Humilhado, o Victor corre de volta para a floresta e se esconde atrás de um penhasco. O Vovtik vai atrás dele para lembrá-lo de que eles não precisavam de amigos assim, mas a conversa deles é interrompida quando o eclipse finalmente começa e um terremoto atinge a área. O Vovtik cai da beirada e se agarra às rochas a tempo, mas não pode ficar assim por muito tempo. Então o Victor corre para ajudar ele, mas a sua fobia o mantém congelado. E antes que ele possa pensar em fazer alguma coisa, um portal mágico se abre atrás dele e ele se encontra no mesmo penhasco, mas no passado, exatamente 1000 anos atrás. Nas proximidades há um homem de armadura chamado Oleshko. Ele estava colhendo flores para a garota que ele gosta, quando de repente é atacado por um grupo de cumanos inimigos. Derrotar esses soldados é fácil pro Oleshko e suas habilidades com a espada são incríveis, mas as coisas se complicam quando ele é atacado pelo líder deles, Andako, que rapidamente o domina e traz mais soldados para capturar o Oleshko. Nesse momento, o Victor tropeça ao tentar ver melhor e ativa acidentalmente o megafone, distraindo os soldados e dá ao Oleshko a chance de escapar. Felizmente, o Oleshko tem um cavalo e consegue pegar o Victor para levar consigo. Quando eles chegaram ao rio, o Oleshko convoca o espírito que vive lá para formar um caminho para ele passar. E esse caminho desaparece assim que o Oleshko e o Victor atravessam, fazendo o Andako e os cumanos desistirem por enquanto e partirem. O Oleshko leva o Victor para sua aldeia, que é protegida por uma fortaleza que ele não deveria ter deixado. Então Oleshko é repreendido pelos líderes da cidade por desobedecer às ordens. As roupas e maneira de falar do Victor são vistas como estranhas pelos aldeões. E pensando que ele poderia ser um espião, os líderes o trancam até decidirem o que fazer. Enquanto isso, o Andako vai ver o xamã para discutir o fracasso da sua missão, mas o xamã reage surpreendentemente feliz quando escuta que um garoto de roupas estranhas apareceu. Como o dragão na sua jaqueta coincide com o que o xamã vê nas suas visões, isso significa que o Victor é a pessoa que os guiará até a Pedra do Poder. Algum tempo depois, o Victor é visitado pela Olenka, uma jovem que lhe traz leite e verifica se ele estava bem. Ela também confirma que ele estava no ano de 1120. Antes que o Victor possa perguntar mais, o Oleshko vem buscar ele e leva ele até o rio para um teste. O espírito da água decidirá se ele é um espião ou digno de confiança. O Victor é jogado no rio com as mãos amarradas e por um momento ele pensa que vai morrer, mas o espírito da água o considera digno e o joga para fora sem machucá-lo. Ele ainda pode ser visto como um estranho pelos aldeões, mas pelo menos agora o Victor é aceito como um deles e conhece de fato os líderes adequadamente. Ali há o sábio ancião Ovice e mais chocadamente os guerreiros Ilya e Dobrynia. O Victor percebeu que eles são 3 poderosos guerreiros, e eles não acreditam quando o Victor diz que ele é do futuro, até que ele use o megafone como prova. E quando pede um meio de voltar ao seu próprio tempo, o vice promete investigar. Enquanto isso, o Victor ficará com a Rosanka e a sua mãe. O Oleshko o leva lá como desculpa para conversar com a Rosanka, já que ela é a garota que ele gosta. Era para ela que ele estava colhendo flores. Mais tarde, durante a noite, o vice traz algumas notícias após conversar com o espírito do rio. Há 2 maneiras do Victor voltar para o futuro. Ele pode esperar por outro eclipse que reabrirá o portal,
ou procurar um mago que o ensinará a abri-lo à força. O Oléstico sabe onde encontrar um mago, mas não tem certeza se o Vítico deve ir, porque os magos submetem as pessoas a testes muito difíceis antes de ajudá-las. Então o Vítico oferece um acordo: se o Oléstico o treinar, ele lhe dará seu megafone. O Oléstico aceita e o Vítico passa alguns dias na aldeia, aprendendo a usar a espada, o arco e dicas gerais sobre como se defender. Ele também conhece a torre de vigia da fortaleza, que é tão alta que pode ajudá-los a monitorar todo o reino. Aqui, um prisioneiro, Kuman, que se chama Tuharim, rouba um pequeno alfinete do Vítico sem ele perceber. Agora, em troca dos seus ensinamentos, o Oléstico pode brincar com todos os tipos de objetos modernos, como chiclete, tirar fotos com o celular, e ele também descobre que no futuro é um cavaleiro de contos de fadas. Uma vez que o treinamento do Vítico esteja completo, o Oléstico pega o megafone e, em troca, dá ao Vítico um mapa para encontrar o mago. Mas ele deve prometer não contar aos líderes que estavam indo embora, porque sair da fortaleza é extremamente proibido, e é por isso que o Oléstico não pode ir com ele. Mais tarde naquele dia, o Oléstico visita a Rosanka de novo, usando o megafone para fazer ela sair de casa sem que a sua mãe veja. Mas ela não fica nada impressionada pelo fato de que, um dia, ele será famoso. Na manhã seguinte, o xamã Kuman prepara um novo feitiço para ser o próximo plano, mas Ilya e seus homens conseguem capturar um soldado Kuman e interrogá-lo até descobrir que o Andaco sabe sobre a pedra, o que significa que eles precisam escondê-la para mantê-la segura. Ovzi acredita que o melhor lugar para escondê-la é no topo da torre de vigia, e quando ele percebe que o Vítico não quer subir lá com ele é lembrado de confrontar os seus medos, e isso é muito importante. O Vítico sempre terá o apoio da aldeia para contar, então ele pode ir. Andar no elevador é sempre assustador, mas o Vítico consegue chegar até o topo e começa a controlar o seu medo, pelo menos um pouco. Então Ovzi esconde a pedra dentro de uma pedra antiga, e isso é visto pela magia do xamã, que decide que chegou a hora. Algumas horas depois, uma tempestade finalmente chegou. A Olenka tenta dizer ao Vítico que não quer que ele vá embora, mas ele não entende a metáfora que ela estava usando. Logo a chuva começa, incluindo granizo também, que atinge o Tuharim na sua gaiola e faz o Vítico se sentir mal por ele. Então ele pega um pedaço de lona e cobre a gaiola para proteger o prisioneiro. A Olenka fica impressionada com a coragem do Vítico e o recompensa com um beijo na bochecha. Naquela noite, um flash de um raio atinge o muro da fortaleza e quebra algumas pedras que caem perto da gaiola. O Tuharim aproveita isso e usa esses destroços para quebrar a fechadura, escapando sob a proteção da chuva. O Tuharim viaja até o acampamento Kuman, onde se revela ser o irmão do Andaco. Mas o Andaco não quer nada com uma besta deformada. Os presentes que o Tuharim trouxe para ele não o impressionam, porque são coisas bobas, como uma galinha. Mas o Andaco muda rapidamente de ideia quando o xamã percebe que o Tuharim também trouxe a Pedra do Poder. No entanto, a pedra ainda não foi ativada e o xamã falha ao tentar usá-la. Então, ele informa ao Andaco que eles precisarão da pessoa que recuperou a pedra do rio para fazê-la funcionar. Na manhã seguinte, as pessoas da fortaleza descobrem que o Tuharim e a pedra desapareceram. Atacar o acampamento Kuman seria uma má ideia que os levaria à morte. Então o Vítico e o Ovzi concentram-se em terminar a máquina voadora, pois essa é a sua única esperança de recuperar a pedra. Em algum momento depois, enquanto Ovzi e Olenka saem para colher frutas e lama para pintar a máquina voadora, eles são emboscados por um grupo de guerreiros cumanos que sequestram a Olenka. Ovzi tenta se defender, mas são muitos deles e ele acaba ferido. Ele consegue voltar à aldeia, mas só pode contar a todos o que aconteceu com a Olenka antes de morrer. E falando na Olenka, ela é levada até o Andaco, que rouba seu pássaro de papel e o envia com uma mensagem para o Vítico. Perigoso como possa ser, o Vítico ainda decide ir sozinho até o acampamento Kuman, onde lhe é pedido para ativar a pedra se quiser que a Olenka viva. Fingindo saber o que estava fazendo, o Vítico retira os fogos de artifício da sua bolsa e os acende enquanto diz frases aleatórias da sua aula de inglês, para fazer parecer que ele estava falando uma língua misteriosa e mítica. Em seguida, ele joga os fogos de artifício nos soldados para criar caos e confusão no acampamento, o que lhe permite agarrar a Olenka e fugir para os cavalos. Infelizmente, antes que possam escapar, eles são capturados de novo pelo Andaco, que dá ao Vítico uma última chance de ativar a pedra ou ele os matará.
O Vítico não sabe o que fazer, até que ele recite o enigma na sua cabeça novamente e percebe que coração a coração significa a magia do vínculo humano. Ele se aproxima da Olenka e quando eles seguram a pedra juntos, a magia dentro dela finalmente ganha vida. Depois que o xamã leva a pedra para alimentar o seu exército, o Andako ordena ao Tuharin que mate os adolescentes. Mas ele não consegue fazer isso porque se lembra de como o Vítico foi gentil com ele. Em vez disso, o Tuharin liberta o Vítico e Olenka e arruma um cavalo para eles. E tal gesto lhe rende um pedaço de doce do Vítico como agradecimento. O Tuharin adora presentes e tenta impressionar o seu irmão com o doce, mas o Andako acaba matando ele pelo que considera uma grande traição. Na manhã seguinte, o Vítico e Olenka voltam para a fortaleza e avisa a todos sobre o ataque Kuman iminente. Todos se preparam para isso para defender a sua casa, mas eles não estavam preparados para o que aparece com o exército Kuman. É um golem gigante que o xamã estava controlando com o poder da pedra. A fortaleza dispara suas catapultas, mas nenhum dos projéteis é forte o suficiente para ferir o grande golem. Na verdade, o grande sujeito pega uma das pedras e atira de volta, quebrando o portão. Notando quão grande e pesado é o golem, o Oleshko tem uma ideia e deixa a fortaleza para fazer o golem persegui-lo, esquivando-se habilmente de cada ataque lento até fazer o golem tropeçar e cair no rio, onde o espírito da água o captura. O Oleshko também cai no rio, fazendo com que a Rosanka fique preocupada e corra até a margem para chorar por ele. Mas ela acaba descobrindo que ele estava bem e a Rosanka recompensa todo esse ato heróico com um beijo. Nesse momento, um novo eclipse começa, então Vítico se despede da Olenka e pega um cavalo para alcançar a pedra com o portal rapidamente. Mas infelizmente o eclipse também é visto como um sinal pelo Andako, que ordena que o seu exército aproveite a luz fraca e ataque a fortaleza. Sob a sábia liderança do trio, os aldeões defendem sua casa a ponto de até mesmo as mulheres conseguirem acertar um golpe ou dois. Se vendo em total desvantagem, o Andako decide sair com seus soldados antes que todos sejam mortos, mas o xamã não está pronto para desistir ainda. Ele ainda tem controle sobre a pedra e consegue trazer o golem de volta à água para um novo ataque. Notando o retorno do golem mesmo à distância, o Vítico decide voltar à fortaleza e compartilha um plano para derrotá-lo. As palavras de apoio do Ovis ainda são fortes na sua mente e o ajudam a superar seu medo, permitindo que o Vítico rapidamente pegue o elevador até o topo da torre de vigia e suba na máquina voadora, que voa tão suavemente como foi projetada. Ao mesmo tempo, o golem alcança a fortaleza para começar a destruí-la. O Vítico pousa na montanha onde o xamã estava de pé, empurrando ele para a morte e finalmente recuperando o poder da pedra. O Andako também estava chegando à montanha, pretendendo roubar a pedra, então Vítico a joga na água para impedi-la de cair nas mãos erradas e faz o golem se desintegrar. Furioso, Andako quer matar o Vítico por sua insolência, mas o Oleshko chega a tempo de lutar com ele de novo. E em uma feroz batalha entre mestres de espadas, o Andako estava indo muito mal porque dessa vez ele não tem o seu exército para apoiá-lo. Ele cai para a morte da mesma maneira que o xamã. Não há tempo para comemorar, porque o eclipse estava prestes a terminar. Então Oleshko leva o Vítico para a floresta para encontrar o portal na pedra. Antes do Vítico partir, a Olenka vem se despedir e o beija mais uma vez, prometendo que sempre o esperará. Assim que ele entra no portal, o Vítico é transportado de volta ao presente, onde o Vovsky ainda estava pendurado na beira do penhasco. Agora que ele não tem mais medo de altura, o Vítico é capaz de salvá-lo, e tais ações heróicas lhe rendem muita alegria, porque todos da sua classe viram ele fazendo isso. Um ano depois, a mãe do Vítico o surpreende com um antigo livro que ele procurava desde a sua excursão durante o eclipse. Seguindo as informações no texto, o Vítico consegue encontrar o coração da pedra da história, e ao tocá-lo, pode sentir a presença da Olenka no passado tocando ela também. Então, tudo é finalizado, de fato tendo um final feliz para ambos os lados.